Uma das dúvidas que eu mais recebi nessas últimas semanas sobre a Bolsa de Valores é como analisar uma ação. Quais informações são importantes quando estamos a avaliar uma empresa ou uma ação para saber se vale ou não investir o nosso dinheiro? Essas perguntas eu vou te esclarecer neste vídeo aqui, passo a passo. Olá, eu sou Cristiane Antônio, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou te ensinar, eu vou te ajudar e você vai sair no final desse vídeo a saber analisar ações dentro da Bolsa de Valores de Moçambique. Se você é jovem, você tem um conhecimento, você tem uma habilidade, você gostaria de transformar esse conhecimento, essa habilidade em uma fonte de renda, essa é a sua oportunidade. Eu desenvolvi um e-book onde eu te ensino passo a passo a como transformar o seu conhecimento, as suas habilidades em uma fonte de renda. E a boa parte é que você me terá como seu mentor, desde a sua identificação, concepção até a sua implementação e fazer suas vendas. Não perca mais tempo. Clique no primeiro link que está no comentário fixado. Você vai comprar e vai mandar mensagem no privado. Olha, eu comprei seu e-book, eu quero ver o suporte diretamente comigo e você vai ter. Faça a melhor escolha da sua vida e seja como os outros que fizeram essa mesma compra. Existem duas formas de analisar uma ação. A primeira, através da análise fundamentalista. A segunda, através da análise técnica. Qual é a diferença e o uso de cada uma delas? Vamos lá. A análise fundamentalista é um tipo de análise onde nós estudamos os fundamentos da empresa e o valor real que aquelas ações possuem, não o valor que o mercado estipula, mas o valor concebido através dos números que vamos olhar da própria empresa. O que nós vamos avaliar sobre a empresa? Nós temos os dados financeiros, temos o setor onde ele atua, assim como dados macroeconômicos. Então, são dados importantes que vão influenciar diretamente no valor da empresa. Enquanto na análise técnica, não. Nós estamos a olhar para o mercado, não para a empresa em si, mas sim o mercado, fazendo uma avaliação e uma análise dos padrões dos preços passados e índices dos gráficos, ou seja, nós vamos olhar os preços dos dias anteriores, dos meses anteriores. Então, para nós encontrarmos um padrão de repetição. Com isso, atrelado a também avaliação do gráfico, como é que o gráfico se comporta, qual é a sua trajetória, nós vamos fazer uma projeção de como é que seria essa mesma empresa, essas ações daqui a algum tempo. Mas, atenção, na análise fundamentalista, nós estamos a aplicar para investimentos de longo prazo. Na análise técnica, são aplicadas num período de curto prazo. Dito isso, podemos passar para a análise propriamente dita. Quais são as formas de análise que cada uma oferece? Na análise fundamentalista, nós temos 4 indicadores importantes para saber se vale ou não a pena investir nessa ação da tal empresa. O primeiro indicador é a saúde financeira desta empresa. Através dos números que eles vão fornecer, como é que eles estão? Eles estão bem? Sim ou não? Então, aqui nós vamos avaliar os fundamentos da empresa, como que dados demonstrativos financeiros, lucros, endividamentos, passivos, fluxo de caixa e potencial de crescimento, assim como outros dados pertinentes ligados à finança. Com isso, nós vamos ter uma ideia clara de qual é a saúde financeira. Por exemplo, temos HCB, temos a CDM. Qual dessas empresas está bem para nós investirmos atualmente? Você vai pegar histórico, ok, dessa empresa, 2015, como é que ela estava financeiramente, 2016, 2017, 2018. Então você vai seguir, vai acompanhar para você ver se houve queda ou crescimento. E dentro, se houve queda ou não, como é que eles estão a distribuir esse valor? Quanto que eles têm de ativo? Quanto que eles têm de passivo? Será que ele tem muita dívida? Será que essa dívida, se for hoje liquidada, vai ter caixa? Sim ou não? Então tudo isso é importante para você chegar à conclusão. Assim como também se você pegar outra empresa, HCB, já pegar uma CDM, pegar HCB, faz o mesmo processo. Você vai ver também aqui através desses dados demonstrativos financeiros que vale ou não a pena.
Então, este é um passo importante para você saber a saúde financeira desta empresa. O segundo indicador é do posicionamento desta empresa, onde nós vamos avaliar o setor e o mercado onde essa empresa atua. Se é um mercado do bom potencial e se ele está bem colocado, está bem posicionado no mercado. Por exemplo, vamos lá de novo pegar a CDM. Vamos pegar a CDM. Será que a CDM está bem posicionada no mercado? Quem são os seus concorrentes? Quais são os perigos que ela tem no mercado dela de sofrer aqui uma depreciação por conta dos seus concorrentes ou outros elementos externos que atuam no seu mercado? Quais são os dados do mercado de atuação que pode favorecer ou desfavorecer essa empresa? Por exemplo, será que o mercado de bebidas ele vai tender a dar mais lucros ou não? Assim como pode fazer a mesma análise, por exemplo, com a Revume, acho que é como se diz Revume, que é rodoviárias, acho que é de Moçambique, uma coisa parecida a isso, que são aquelas portagens. Qual é a tendência? Segundo as notícias, a tendência é abrir mais portagens. Até em dezembro do ano passado, eu acompanhei que pretendia-se abrir cerca de 19 portagens em todo o país, portagens provinciais. E em Maputo nós temos portagens internas. Então, se a tendência é criar mais portagens, então quer dizer que essa empresa, no mercado que está, ele tem uma vantagem muito grande, ele não tem concorrência, assim como também a tendência é criar mais formas de geração de receita, automaticamente positivo para você como investidor. Agora, se nós olharmos para uma empresa que ela não tem um histórico, que não está bem posicionada no mercado, ela pode também sofrer uma ligeira queda. Então, é importante você fazer essa avaliação do mercado e do setor em que essa empresa atua, para nós sabermos qual é o posicionamento e quais são os riscos que nós estamos a tomar com essa empresa. O terceiro indicador é a equipe administrativa ou equipe de gestão. Aqui é para nós sabermos se o staff que essa empresa tem uma qualidade, ok, para gerir essa empresa. Por exemplo, a HCB atualmente tem um novo PCA. Esse abril, né, esse maio que entramos aqui, teve um novo PCA, que é o Thomas Matola. O Thomas Matola trabalhou por 11 anos na BNI, que é Banco Nacional de Investimento. Lá, o cargo máximo que ele exerceu, que foi mais popularmente conhecido, foi como ele fazia parte da comissão executiva, né? Acho que é isso, ele fazia parte na direção da comissão executiva. Então, se esse cargo é de importância, vamos lá ver como é que o banco esteve no tempo que ele estava lá nessa posição. Qual foi o comportamento? Houve mais lucro, houve mais crescimento, houve mais desenvolvimento, houve investimento dentro do banco, visando mais estrutura, visando mais crescimento ou mais estrutura? Como é que foi? Ou esse banco teve sérios problemas? Então, na base disso, se nós pegarmos ele, ok, ele virou novo cabeça agora da HCB. Se ele lá geriu bem um banco grande, então vamos assegurar que também aqui vai ter o mesmo comportamento. Ou seja, nós vamos pegar um espelho de onde ele está vindo e para aquilo que já sabemos dele e projetarmos naquilo que ele vai. Assim como esse exercício é feito com todos os outros membros da gestão. Não são funcionários quaisquer. Estamos falando de pessoas que estão no cargo que influenciam na tomada de decisão. PCAs, gestores, presidentes, entre outros. Ok? Então, este é um dado importante. Analisar quem são as pessoas que estão no topo da gestão da empresa. Quarto e último é indicador da análise fundamentalista, que é saber quanto exatamente é o patrimônio dessa empresa, assim como outros tipos de indicador, como fluxo de caixa, cálculos múltiplos e enfim. Por que, Cristiano? Porque é com isso que vamos saber se essa empresa está bem ou não. Se tudo naquele exato momento devolver-se para os locais, quanto é que essa empresa tem de caixa para dar a vocês? Por quê? O que acontece é o seguinte, algumas empresas elas estão bem, estão a crescer muito bem, mas elas não têm dinheiro. Todo o dinheiro que eles têm é dívida, é empréstimo, é patrimônio em bens materiais, mas se nós pegamos como um todo o patrimônio dele,
com aquilo que é a dimensão da empresa, às vezes pode não conduzir. Por isso que algumas empresas acabam morrendo, porque eles mostraram um bom desempenho, porém o seu patrimônio não diz isso, diz outra coisa. Talvez está sendo mal canalizado o valor patrimonial da empresa. Então, você tem que ter uma ideia clara de quanto é que tem de patrimônio essa empresa atualmente. Okay? Todas essas informações, lembrando mais uma vez, estão na Bolsa de Valores e eu vou fornecer essas informações para vocês todos. Análise técnica. Quais são os indicadores que nós temos na análise técnica? Na análise técnica, nós temos 4 indicadores importantes. O primeiro indicador é indicador dos gráficos do preço. Esse indicador de gráfico de preço é importante para nós sabermos qual é o comportamento dessa empresa. Existe um valor mínimo e um valor máximo que a empresa pode atingir ou deve atingir. Ou seja, quando atinge um valor específico negativo, normal, caiu, mas moderado. É o padrão. Por exemplo, a HCB, ele tem uma variação de 12 a 14%, ok? Negativo, assim como positivo. Então, você já sabe, se passar disso, algum problema aqui. Cristiano, como é que eu vou saber disso? Simples. É só você fazer uma projeção sobre algum tempo específico. Pode ser uma semana, 2, 3, um mês ou 50 dias, você que sabe. Mas você vai contar um certo período, ok? Para saber qual é o padrão dessa empresa, quais são os valores que geralmente ele nunca desce até esse nível. Quando chega a 2%, 2 verticais, ele não desce mais que isso, depois volta a subir. Quando chega a 2,50, 2,70, não sobe mais, daí volta a descer. Então você já tem uma projeção. O que são isso? São níveis, ok? Que você vai olhar. Temos níveis baixo e níveis alto. O nível baixo nós chamamos de indicador de nível de suporte, onde vamos olhar o preço mínimo que ele cai. E nós temos os níveis de resistência, que é o preço máximo que ela atinge de negociação. Então, quando passa daquele preço, e quando está mais baixo do que deveria, algum problema. Ou ela depreciou, ou então está numa um bom afato para você poder comprar, desde que você tenha uma estratégia. Por quê? Alguém mandou mensagem no privado, lá no grupo do WhatsApp. Se você não faz, clica na descrição e vai encontrar um link para você entrar no grupo do WhatsApp. Ele mandou um print, tipo, oi Cris, olha, tá aqui, a HCB, era HCB, aliás, que é HCB ou CDM, tá nesse valor, que tal, posso comprar? Eu disse, não é bem assim, porque o fator dessa empresa estar com essas ações a esse preço não quer dizer que ela está bem, e nem quer dizer que essa empresa cresceu ou depreciou. Aquilo é uma variação diária. Ela não diz nada sobre a empresa, está falando mais sobre o comportamento do ativo naquele exato momento. Então, com uma estratégia, você pode até comprar, mas sem estratégia é um pouco arriscado, porque você não está fazendo uma análise da empresa, mas sim do gráfico, que é esse que nós chamamos de análise de índice do gráfico do preço. Então, é importante sim, mas também ela não dita se vale ou não a pena comprar essa empresa. O segundo indicador são indicadores técnicos. Indicadores técnicos, para quem faz day trading, entende melhor disso aqui do que quem faz investimento de longo prazo, ok? Os day trading, forex, entendem muito mais de indicadores técnicos, porque eles trabalham com gráficos mesmo ali eles fazem um zoom muito grande para acompanhar tudo aquilo dali. Então, quem trabalha com forex, day trading, entende melhor sobre análise técnica. Mas o que é isso, Cristiano? São dados técnicos, muito técnicos mesmo, para saber se esse ativo, ok? Para saber qual é o valor que esse ativo tem, ok? Quais são os picos, quais são os valores negativos. Já não é só simplesmente você comparar os preços, não, mas você achar um valor que corresponde ao futuro dessa empresa. Ela pode não ditar exatamente como é que vai ser o futuro, mas você consegue ter uma projeção clara de como é que vai ser essa empresa. Alguns desses indicadores técnicos usados são a média móvel, que é o valor médio desse ativo. Por exemplo, se você pegar, vamos calcular 50 dias, ok? Vamos pegar 50 dias, você pega 50 dias do HCB, vai pegar todos os valores que lançaram no final do exercício. Por exemplo, qual foi a cotação da HCB no dia 1? Pronto, no dia 2. Você vai somando a calculadora, depois divide por todos os números, ok? Vai dividir por todos esses números aí que você tem para saber a média. Já a média é simples, então você tem um valor médio. Tenho 50 dias. Vou somar todos os valores de 50 dias que a HCB lançou, fechou a negociação. Eu vou dividir pelo mesmo número de
dias. Daí eu sei qual é o valor médio dessa empresa. Então, esse é um valor técnico. Porém, indicadores de média móvel, elas são divididas em dois. Que temos o simples e nós temos aquelas que, tem o próprio nome assim, onde você vai se basear mais nos valores mais recentes. Você não vai calcular tudo, não. Você vai se basear nos valores mais recentes. O que os valores mais recentes te dizem? Daqui a uma semana, 2, 3 dias, o que te dizem? Ok, você vai investir. Mas para isso, você deve saber muito bem fazer a leitura daqueles gráficos nos mínimos detalhes. Mas, infelizmente, para Moçambique, é um caso bem difícil para a Bolsa de Moçambique. Assim como também temos outros indicadores, como, por exemplo, aqui indicador de análise técnica, né? Temos oscilações e nós temos índices de força relativa, que é a chamada RSI. Então, também são tipos de indicador. E o terceiro indicador que nós temos aqui da análise técnica é o volume de negociação. Uma das coisas que faz com que muita gente, por exemplo, compre HCB é o volume de negociação. E essa é uma análise técnica, porque você vê que quando nós vamos na Bolsa de Valores para olhar quais são as empresas mais negociadas ou que está bem posicionada, vamos ver que é HCB, que é a maior empresa na Bolsa de Valores e é a empresa que é mais também negociada. Então, muita gente faz análise de volume de negociação para chegar à conclusão se vale a pena ou não, olhando esse volume de negociação como se fosse toda a empresa, não como se fosse um único indicador. Então, de todos os indicadores, um dos indicadores importantes é a análise de volume de negociação. Se essa empresa está tendo muita negociação, então podemos concluir que ela está tendo uma boa aderência, ela está bem valorizada no mercado. E se ela não está tendo tanto volume, alguma coisa não está bem aqui. Então precisa e carece de mais estudos. E por fim, na análise técnica, para fechar, nós temos aqui indicadores de mídias de informação ou de eventos. O que é isso, Cristina? São indicadores onde você vai acompanhar o mercado como um todo, notícias, páginas das próprias empresas, você vai acompanhar a Bolsa de Valores, você vai acompanhar paparazzi, tudo que é necessário para saber sobre essa empresa, para que você cruze esses dados. Como eu já disse aqui em outros vídeos, não basta você ouvir, HCB faliu. Você tem que olhar para esse número, pegar essa informação e você comparar com os dados reais de análise fundamentalista, para saber se vale, se isso é verdade ou não. Assim como também você olhar o comportamento dos outros indicadores. Então, este aqui é um ponto mais importante. Assim como eu dei exemplo de Tomás Matola, é um dado importante, ok? Esse dado aqui também vai ajudar você na sua análise. Então, pessoal, este aqui, como é que você pode analisar as suas ações, se vale ou não a pena comprar. E se você adorou esse conteúdo aqui, eu vou deixar um vídeo aqui no final desse vídeo para você acompanhar onde é que estão essas informações, como é que você vai fazer leitura de todos os gráficos que existem na Bolsa de Valores, passo a passo. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.